Bom, a minha filosofia de investimentos é baseada em um modelo que mescla análise técnica, análise fundamentalista e análise macroeconômica. Normalmente, as escolas de investimentos usam essas técnicas isoladamente e o que acontece é que são modelos muito mais engessados, principalmente quando nós consideramos a influência dos ciclos econômicos, né, no mercado. Se a gente parar para pensar, sendo um pouco mais filosófico a esse respeito, a gente pode considerar que a vida como um todo é cíclica, né? Você nasce, você tem o seu período de crescimento, de aprendizado, de maturação, envelhecimento e até chegar ao fim da vida. E da mesma forma a gente pode considerar que esse é um ciclo dos negócios, o ciclo dos impérios, dos países, da economia. Então a humanidade, na realidade, segue esses mesmos ciclos e nós estamos constantemente flutuando, ainda que numa tendência de alta, né? Isso porque nós já estamos há vários séculos, talvez há vários milênios, evoluindo ininterruptamente, muito embora em determinados períodos pareça que houve um grande retrocesso, né? Em períodos de guerra, em períodos de fome, períodos de pandemia, mas a tendência geral da humanidade é crescimento. Nós estamos, baseado em números, em estatísticas, no período mais próspero, mais seguro, mais saudável da história da humanidade. Os índices de desenvolvimento humano indicam que nós estamos nesse período de grande parte da população saindo da zona da pobreza e atingindo ali patamares mais de classe média, né, em termos de riqueza. E essa geração de riqueza vai se refletir naturalmente nos mercados. Na verdade, o mercado nada mais é do que a consequência desse comportamento das massas, né, atuando ali nos seus mais diversos níveis, desde um investidor pessoa física até uma grande instituição, um grande fundo, um grande banco, que em conjunto formam essa dinâmica do mercado. O fato é que existem várias escolas de investimentos que vão se basear em diferentes premissas, em diferentes técnicas, mas a base da nossa filosofia é a mescla de análise técnica, análise fundamentalista e análise macroeconômica. Isso porque o meu perfil é um perfil generalista. Eu levei muito tempo para entender, inclusive, que esse era o meu ponto forte, entender de política, de geografia, de geopolítica, de economia, e juntando as peças do quebra-cabeça, nós estabelecemos ali como o mercado possivelmente vai se comportar nos próximos meses, se ele vai estar num processo de aceleração ou desaceleração do crescimento econômico, aceleração ou desaceleração da inflação e, por consequência, como vão ser as reações diante desses diferentes cenários. Isso por si só já nos coloca ali numa minoria, né, estatística, porque a estratégia mais comum é uma estratégia que faz o oposto. Ela ignora essas questões macroeconômicas por serem muitas vezes difíceis de serem previstas e foca ali exclusivamente no micro, né, no bom funcionamento das empresas, nos balanços financeiros, na gestão daquela empresa, se aquela empresa tem uma certa proteção diante da concorrência, se ela tem o potencial de se permanecer viva ao longo das próximas décadas. Só que as duas correntes têm pontos fortes e pontos fracos. O que eu entendo eu sou um grande estudioso de vários grandes gestores, grandes investidores, eu tenho uma curiosidade intelectual de entender como eles pensam, como eles reagem diante dos mais diferentes cenários. E, por incrível que pareça, embora não seja o modelo, a estratégia que eu adotei para mim e para a carteira Patrimônio Global, meu investidor preferido é o Charlie Munger, né, o sócio do Warren Buffett. Mas o que eu fui percebendo com o passar do tempo? Quando eu comecei a atuar como investidor profissional 12 anos atrás, a realidade do mercado era diferente do que nós vivemos agora, né? O mercado é cíclico, naquela época nós tínhamos uma matriz econômica específica, um governo diferente, uma matriz energética diferente e o mundo vai mudando. E a gente pode ver isso até mesmo nos resultados do próprio Warren Buffett, que lá no início da carreira eram muito mais altos do que ele tem agora, justamente porque o modelo de investimentos dele não vai se adequar a todos os possíveis cenários ao longo do tempo.
Então, a maior característica do que eu faço aqui é justamente essa capacidade de adaptação aos diferentes ciclos do mercado, aos diferentes ciclos econômicos. E quando nós consideramos essas diferentes escolas, a gente tem ali alguns posicionamentos de como é possível analisar o mercado, em que cenário, em que prazo, em que tipo de empresa que você vai comprar. Então, o primeiro eu já comentei, né? Uma escola vai seguir essa análise de cima para baixo, considerando a geopolítica, o macro primeiro. A outra escola de baixo para cima, analisando o micro, as empresas. Aí nós podemos considerar que num segundo nível, nós temos os value investors, né, investidores de valor, que procuram ali empresas que estejam baratas e que mantenham um grande potencial de crescimento. E na ponta contrária, investidores de crescimento, que normalmente vão comprar empresas caras, acreditando que essas empresas vão crescer num ritmo acelerado a ponto daquilo ficar ainda mais caro no futuro. Mais uma vez, existem prós e contras. Aqui, o que nós buscamos são justamente as empresas que estejam em aceleração dos seus números, aceleração do crescimento. Então, quando nós mesclamos a análise gráfica com a análise fundamentalista, a base do que eu faço aqui é justamente buscar empresas que estejam em franco crescimento, né? naquele máximo do ciclo de crescimento, para que a gente tenha resultados mais rápidos, né? É diferente muitas vezes de um investidor que vai buscar um investimento de longuíssimo prazo e para ele, ok, ele tem tempo para esperar a maturação daquele negócio, ele tem tempo para esperar o mercado virar, o ciclo econômico voltar a ficar favorável para aquele determinado setor. Então vamos citar um exemplo, né? No nosso caso, vamos considerar sempre que existem duas chaves aqui para analisar toda a base de investimentos. O primeiro é aceleração ou desaceleração do PIB e o segundo é aceleração ou desaceleração da inflação. Esses dois pontos vão influenciar como os bancos centrais vão agir em relação à taxa de juros. Então, um exemplo prático, se você tem uma inflação muito alta e, por consequência, juros muito altos, o setor de consumo, né, Casas Bahia, Magazine Luiza, naturalmente vão sofrer para continuar vendendo, porque o produto vai ser mais caro, o consumidor vai ter um nível de confiança menor, as taxas de juros vão ser maiores. Então, esse é um setor que, dentro da análise do ciclo econômico, vai ser prejudicado. Para um analista que desconsidera esse cenário macro que eu comentei, ele vai simplesmente dizer, bom, se Magazine Luiza é uma boa empresa, tem uma boa gestão e ela está barata em relação ao potencial dela, vamos comprar. No nosso caso, não. A gente vai deixar essa empresa de lado, nós vamos buscar aquelas empresas que estejam no auge da demanda, no auge do crescimento. Então, por aí, você começa a ter um filtro dessas empresas que vai nos distanciando cada vez mais daquela visão do investimento de longuíssimo prazo, que seria um terceiro nível de análise de investimentos. Aqui nesse nível, quando a gente considera a relação do tempo, eu posso começar citando alguns extremos, né? De um lado, você tem day traders, que são especuladores buscando fazer operações de curtíssimo prazo, que começam e terminam ali muitas vezes no mesmo dia. E de outro, buy and holders, né? Investidores que buscam aquela visão de sócio, buscam empresas para comprar e segurar por muitos anos. E no nosso caso, nós buscamos o meio termo. A gente sempre vai buscar empresas que estejam em franca aceleração do crescimento, e nós vamos permanecer naquilo enquanto o cenário macroeconômico for favorável para essas empresas. Um exemplo prático disso, nós vínhamos posicionados em petroleiras desde 2020 e praticamente 60%, 70% da carteira vinha posicionado em empresas desse setor. E recentemente, por volta de maio de 2022, nós definimos ali que começamos a receber alguns indícios de que o mundo entraria em recessão. Então, o nosso modelo econômico começou a já dar sinais de que as coisas poderiam começar a desacelerar, e aquele foi o primeiro sinal de que, olha, agora o setor de petróleo que nós tivemos em carteira por 2 anos, chegou o momento de sair. Nós antecipamos a saída porque eu sabia que quando o mercado de fato lidasse com a notícia da desaceleração, esse seria o setor que cairia primeiro.
Nesse caso, como a gente faz essa análise macroeconômica primeiro, o objetivo é que a gente sempre busque nos adiantar em relação a esses movimentos. Então, num cenário de recessão, o setor de commodities, de modo geral, é o primeiro a sofrer. E, naturalmente, os setores que vão ser mais buscados vão ser setores defensivos, setor de saúde, setor de consumo básico, setores que vão realmente definir a necessidade básica das pessoas. E já aquelas empresas que são muito caras, que são reflexo de momentos de muita prosperidade, de excesso de dinheiro, essas são as primeiras empresas que vão cair e vão sofrer. Portanto, são empresas que nós vamos evitar. Num quarto nível, a gente considera a geografia dos investimentos. Atualmente, é tão fácil investir nos Estados Unidos, investir na Ásia, investir na Europa, que basta você abrir uma conta numa corretora americana, é tão fácil quanto abrir conta numa corretora ou num banco brasileiro, e você tem acesso a investimentos do mundo inteiro. E eu poderia citar várias razões para justificar por que você deve manter a maior parte do seu patrimônio em um mercado global. Uma explicação um pouco mais técnica diz respeito à inflação do Brasil em comparação com os países americanos, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos gira a uma inflação muito menor que a brasileira, então 3% ao ano nos Estados Unidos, 6% ao ano no Brasil. Então isso significa que a cada ano nós perdemos ali por volta de 3% do nosso poder de compra em comparação com os americanos. Além disso, você investindo numa moeda forte, você mantém o seu poder de compra no longo prazo. E por último, e que para mim é a principal razão, é em relação à qualidade das empresas. As empresas mais disruptivas, mais avançadas tecnologicamente, não estão no Brasil. Elas estão normalmente nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, e eu não vejo sentido de nós não termos a maior parte do nosso patrimônio justamente nas melhores empresas do mundo. Até mesmo se eu pedir para você citar aqui alguns exemplos de empresas que você ama, provavelmente você vai dizer Disney, Tesla, Johnson & Johnson, empresas que fazem parte do nosso dia a dia e que, em sua grande maioria, são multinacionais. Então, a partir do momento que você aproveita as oportunidades nesse mercado global, você consegue não apenas se manter numa economia muito melhor do que a nossa, como em empresas muito melhores, em empresas muito mais avançadas tecnologicamente. Isso não significa que sempre elas serão as empresas escolhidas, elas serão as empresas mais vantajosas. Como eu citei, ao longo de 2022, as empresas que nós escolhemos são as empresas mais tradicionais possível, né? Petroleiras, empresas de fertilizante, frigoríficos, justamente porque dentro do nosso modelo de análise, dentro dessa análise que vai de cima para baixo, analisando o que está acontecendo nos países, analisando a produção de petróleo, a demanda de petróleo, nós identificamos que aqueles setores eram os mais indicados. E por último, a eterna disputa entre gráfico e fundamentos. De um lado, a análise técnica, que justifica as suas operações simplesmente olhando os gráficos e todas as premissas que vêm com isso, e de outro, a análise fundamentalista, usada em grande parte pelos grandes investidores, pelos grandes gestores, mas que nós, no nosso caso, nós unimos essas duas escolas, sem preconceito contra qualquer uma, para montar um modelo que nós temos a análise macro servindo como uma bússola para direcionar os nossos investimentos, para entender os setores positivos e negativos. Num segundo nível, nós vamos analisar os fundamentos daquela empresa, analisar os balanços, o potencial de crescimento, o valuation dela, né? O que isso significa? Você identifica que existe uma empresa que está custando $20 ou R$20, mas que pelo fluxo de caixa, pela geração de capital, de dinheiro, de lucro que ela faz, ela poderia valer o dobro. Então ela tem um grande potencial de entrada. Só que nós só vamos entrar quando ela tiver tecnicamente favorável, quando ela estiver numa tendência de alta, com todos os parâmetros que nós definimos para justificar uma entrada. Então, para nós acabamos ignorando alguns jargões do mercado que são tidos como verdade, mas nem sempre eles trazem os melhores resultados. Um exemplo disso bolsa é comprar na baixa e vender na alta. Será que é sempre assim? Porque
Quando você compra na baixa, muitas vezes é uma empresa que pode estar num momento ruim. Por que ela está em baixa? Será que ela não está em baixa porque ela está entrando em decadência? Nem sempre empresas que foram boas no passado são boas agora. Então, um exemplo, né? Uma empresa que sofreu um processo judicial e teve suas ações em queda. O simples fato dela cair não significa que ela está mais barata. Um exemplo disso é Magazine Luiza. Quando a gente compara os números de Magazine Luiza em 2022 com os números de Magazine Luiza em 2015, 16, 17, 18, quando ela estava em franco crescimento, hoje em dia, mesmo ela estando mais barata, ela, no seu valor, está mais cara. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas porque o preço da ação é diferente do valor. E o que nós precisamos identificar é valor. Da mesma forma, quando a gente compra uma empresa que alguns vão considerar que é muito cara, o raciocínio é mais ou menos assim: olha, você não vai conseguir comprar uma Ferrari pelo preço de um Fiat, né? Uma Ferrari vale o valor de uma Ferrari. E da mesma forma, uma empresa que tem muita qualidade, que tem muito crescimento, tem vários produtos novos para serem lançados, ela não vai ser barata. Você vai precisar pagar caro nessa empresa, desde que ela seja capaz de entregar resultados crescentes e melhores a cada trimestre. Então, todos esses detalhes nos colocam aqui numa posição que a gente vai um pouco contra o padrão de pensamento do mercado. Outro exemplo, né, que é muito falado: a bolsa é um investimento de longo prazo. Será que é um investimento de longo prazo? Será que os investidores de longo prazo têm realmente os melhores resultados? Existem vários gestores, vários investidores muito famosos, com históricos que são quase o dobro do resultado do Warren Buffett, por exemplo, e que não seguem uma estratégia de longo prazo. Eles seguem estratégias completamente diferentes, muito mais próximas do que nós usamos aqui, mas independente do resultado desses gestores, o grande questionamento que eu gostaria de levantar é: será que a estratégia do Warren Buffett, por exemplo, faz sentido para mim, investidor pessoa física? O investidor pessoa física tem uma série de vantagens que o colocam numa situação muito mais positiva e confortável do que um fundo de investimento. Então, isso foi algo que eu comecei a questionar ao longo do tempo, que os grandes gestores, os gestores que são difundidos, normalmente têm uma realidade completamente diferente do investidor pessoa física, e quando você tenta replicar aquele pensamento, aquela estratégia, ela não vai te colocar na melhor situação possível, na estratégia que vai te trazer a maior vantagem estatística. Outro ponto é que muita gente fala que bolsa é cassino, né? E realmente, para grande parte dos investidores, bolsa é cassino. São pessoas que vão investir por dicas, por notícias, elas não têm noção dessa diferença entre preço e valor. Elas não sabem identificar que setores vão ser vantajosos, que empresas têm maior potencial, e dessa forma é sempre um tiro no escuro. Esse não é o nosso objetivo, né? Como eu comentei, a gente tem uma bússola que vai nos indicar ali que setores nós vamos buscar, que tipo de estratégia nós vamos seguir e até mesmo se nós vamos manter 100% do nosso capital em caixa, sem nenhum real alocado, se o momento não for favorável, se nós não tivermos empresas num momento positivo de entrada. Então, isso por si só já garante que nós não permaneçamos alocados quando o mercado estiver num ciclo de baixa. E aí eu questiono o seguinte: quando você analisa uma carteira de corretora, uma carteira de banco, são carteiras voltadas para investidores pessoa física, investidores de varejo, mas que elas buscam seguir uma estratégia que nunca vai te entregar um resultado acima da média. Em primeiro lugar, elas têm um custo muito alto. A cobrança dessas carteiras normalmente gira em torno de 0,5% do capital alocado por operação. Isso por si só já tem um custo muito alto que vai comer grande parte do seu lucro quando a carteira der lucro e vai te trazer um prejuízo ainda maior quando essa carteira estiver em queda. Segundo ponto é que essas carteiras normalmente são geradas ali para 600, para 1.000 escritórios ao mesmo tempo, e imagina para a quantidade de clientes que são executados simultaneamente. Então, nesse caso, se você tiver a sorte de ser o primeiro a ser executado, você vai ver todo o restante da fila sendo executado depois de você,
e, naturalmente, quem chega por último paga mais caro. Só que se você for o último da fila, né? Então isso por si só já tira a vantagem de seguir uma carteira desse tipo. E por último, o grande incentivo, tanto do banco quanto da corretora, não é na performance da carteira, e sim na corretagem que é gerada. Então o grande objetivo, né, e até o grande prazer que eu tenho de oferecer uma carteira com uma estratégia profissional, com um gestor experiente, com um raciocínio de carteira que faz muito sentido, é justamente oferecer para um investidor pessoa física, que é bombardeado por informações ruins, por carteiras ruins, por estratégias mal feitas e que exploram a ignorância dele, e dizer, olha, eu tenho aqui um negócio que é justo, eu estou do seu lado, eu trabalho para você, eu quero que você tenha o menor custo possível e o melhor resultado possível. Os meus resultados vão ser os mesmos que os seus. E isso já nos coloca numa vantagem de você começar a entender o raciocínio do porquê você está entrando no mercado naquele momento, ou porquê nós vamos ficar de fora do mercado naquele momento, e dessa forma vai tendo uma compreensão natural do modelo que é adotado para essa carteira. Quando eu falo aqui, né, de uma análise macro, né, a gente está considerando em um nível muito profundo um fator que é extremamente importante e ignorado pela indústria, que é o fator psicológico, o fator emocional, psicologia de mercado. E um exemplo disso é que quando você considera o mercado apenas pelo ponto de vista matemático, estatístico, você vai ignorar que o mercado não é feito só de números, ele é feito de emoções que são descarregadas ali na bolsa, né, nos investimentos de modo geral. Quando o mercado começa a cair, mesmo que aquela empresa seja muito boa, se o mercado entra em pânico, ela vai cair muito feio, né? E nós conseguimos identificar os momentos em que o mercado pode entrar em pânico, o mercado pode entrar em depressão. E para pensar que até mesmo quando a gente diz assim, olha, a crise de 1929 é chamada de Grande Depressão. E isso não é à toa, né? Nos momentos de crise, existe um impacto emocional nas pessoas, existe um impacto emocional na população. As pessoas realmente entram em crise depressiva, elas ficam mal, elas consomem menos, elas perdem a esperança e naturalmente elas vão consumir menos, elas vão entrar em pânico se o mercado começar a cair e elas verem o seu patrimônio sendo dilapidado. E isso entra aqui no nosso, vamos dizer assim, na nossa engrenagem de análise. Nós levamos em consideração matemática, nós levamos em consideração essa psicologia comportamental das massas e nós levamos em consideração história. E enquanto as carteiras que são usadas no mercado, elas vão levar outras questões. Elas vão olhar ali teoria econômica, valuation, métricas que fazem muito sentido porque o mercado normalmente é composto por engenheiros, são matemáticos ali. E, naturalmente, não são esses os maiores vencedores do mercado. Para pensar que grande parte desses gestores famosos não são economistas, não são matemáticos. Por que isso acontece, né? Porque a bolsa não é uma ciência exata. Se fosse assim, você simplesmente veria lá os principais acadêmicos do mundo, de Harvard, do MIT, sendo os gestores mais famosos e mais lucrativos do mundo. E não foi isso que a história mostrou, né? E quando a gente considera especificamente a carteira Patrimônio Global, nós vamos considerar, em primeiro lugar, uma mescla de carteira brasileira, empresas brasileiras com empresas americanas, o objetivo de ter um custo muito mais baixo e o objetivo de fazer o oposto que os bancos e corretoras estiverem fazendo. Além disso, nós não temos nenhuma pretensão de sermos buy and holders, né? Eu respeito essa filosofia, como eu comentei, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, é o meu investidor preferido. Eu conheço profundamente todo o material do Warren Buffett, já li todas as cartas da Berkshire, adoro o Charlie Munger, ele para mim é um exemplo, é um modelo como gestor, mas isso, na minha visão, não é a melhor alternativa para nós, investidores pessoa física. E por consequência, é muito importante para nós, cada vez mais,
ficarmos atentos a essas armadilhas do mercado, né? E até mesmo para entender que isso aqui funciona para mim, isso aqui não, isso leva tempo. Infelizmente, existe muita desinformação no mercado. É importante que o investidor permaneça ignorante para que ele continue pagando alto em corretagem, para que ele continue tendo carteiras ruins sem reclamar. E o objetivo que a gente tem aqui não é apenas te entregar uma estratégia, te entregar uma carteira para você seguir. É que você entenda o que você está fazendo ali, entenda qual é o nosso raciocínio, reflita se isso faz sentido para você. E com o passar do tempo, você entenda que bolsa não é uma estratégia pronta, não é uma fórmula para ficar milionário em 30 dias, e sim exige que você tenha cultura, que você entenda um pouquinho de política, que você entenda um pouquinho de geopolítica. E quando a gente fala de geopolítica, é entender os pontos fortes e pontos fracos de um determinado país, de que forma a geografia daquele país influencia na sua cultura, na sua produção, no seu PIB, no comportamento das pessoas, de que forma um determinado país vai reagir diante da ameaça ou do confronto de outra população, e por aí nós vamos construindo essas peças do quebra-cabeça mundial para montar uma carteira que faça sentido. Um exemplo disso, olha, o mundo nesse momento está entrando em crise, a China não segue esse mesmo ciclo econômico, eles estão num ciclo diferente do restante do mundo. Então, se a China conseguir manter o crescimento em 5,5% ao ano, isso vai ser muito positivo para as empresas de exportação de commodities brasileiras. Mas será que isso vai impactar da mesma forma a nossa carteira americana? Não. A gente vai ter um raciocínio para a nossa carteira brasileira, outro raciocínio para a carteira americana. O nosso objetivo não é ter aquela carteira padronizada, que você vai ter uma diversificação burra, na minha visão, que você tem um ativo de cada setor e, por consequência, você está sempre com um ativo indo bem e outro mal, um indo bem e outro mal. Não, a gente realmente estabelece alguns vieses, nós identificamos os setores que têm maior potencial e vamos com agressividade nesses momentos. Da mesma forma em que os momentos que o mercado não nos dá oportunidades, nós nos acovardamos, tiramos o nosso capital do risco e permanecemos ali com 100% em caixa, sem problema nenhum. O ponto é que cada vez mais vai precisar ter uma certa sofisticação dessa análise da montagem de carteira. Até alguns anos atrás, nós vivíamos ali desde a década de 80 até recentemente, até a crise de 2008, o que eu chamo de Pax Americana, né? Os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, eles estabeleceram seu domínio cultural, econômico, comercial e eles não tinham mais ninguém à altura deles para questionar os movimentos americanos. A partir de agora, nós já temos novos players no mercado, nós temos a Rússia, a China, a Índia, o próprio Brasil, que começa a ter cada vez mais relevância, embora diplomaticamente não consiga levar adiante a sua agenda. E isso exige que a gente consiga ter essa compreensão de como nós vamos integrar cada vez mais as economias, as relações entre os países e a nossa carteira. Uma carteira brasileira hoje em dia não pode ignorar o que acontece na China. Uma empresa, uma carteira que envolva frigoríficos não pode ignorar como estão os níveis de exportação para a China, como estão os níveis de exportação para os Estados Unidos, o preço do boi nos Estados Unidos, o preço do boi na China. E assim nós vamos sempre adaptando a carteira para aquele momento econômico. Não existe uma carteira estática que funcione em todos os momentos. A gente precisa ter essa maleabilidade para conseguir surfar os bons momentos, sair do mercado nos momentos ruins ou aproveitar os momentos de queda para lucrar também. E por consequência, nós abrimos o nosso leque de investimentos não apenas para empresas, mas para moedas, comprando dólar, euro, ien japonês. Você pode comprar commodities agrícolas, você pode comprar commodities metálicas, e é justamente essa integração entre vários mercados que nós buscamos oferecer dentro da carteira Patrimônio Global.